Dr. Tiago Brasil, seja mais bem-vindo mais uma vez. Aliás, continuou conosco aqui, né? Nós gravamos agora 2 programas e ele continuou conosco, por isso que foi o único, eu e ele, que não deu tempo nem trocar de roupa, mas se a TV tivesse cheiro, realmente a gente está ainda com um perfume, tranquilamente, sem problema nenhum. Dr. Tiago Brasil, nós falamos a introdução sobre as técnicas manuais, mas a questão, por exemplo, eu queria que o colega repetisse a questão da lógica, né? Porque são várias técnicas, e qual é a lógica desse conceito dentro dessa fisioterapia manual? Na verdade, a gente observa, né, que o indivíduo, se ele apresentar alterações pontuais, essas alterações podem exercer influência sobre todo o corpo, né? Quando o colega fala nessa questão de alteração pontual, para as pessoas entenderem. Por exemplo, segundo o câmera, ele observou ali que eu estava realmente... o senhor parece que tem uma... Ele falou, como foi mesmo, câmera? Ele disse que tem um lado mais alto do que outro. Isso é uma questão pontual, por exemplo? Olha, o que a gente identificaria seria... Vamos dizer aqui que no seu caso fosse uma escoliose. Certo. Mas essa sua escoliose teria como causa um outro problema. Sim. Certo? Uhum. Que poderia ser, que é muito comum em adolescentes, alterações hormonais, em função da descarga hormonal. Então, isso gera uma disfunção, uma alteração ao nível hepático. Então, essa alteração ao nível hepático a gente considera algo pontual, mas que repercute sobre o corpo como um todo e gera, no caso, a escoliose. A sua aí a gente teria que avaliar para poder saber o que é. Sem dúvida, e vamos ter que fazer isso. Agora, dentro dessa lógica, o colega inclusive citou a questão do tornozelo, alguma alteração, por exemplo, eu percebi que é o seguinte: qualquer alteração na base do pé, isso já dá outros problemas. Quer dizer, são questões pontuais dentro dessa lógica, mas de forma concreta, né? Como é que se faz para chegar a essa conclusão? Olha, na verdade é necessário compreender os diferentes aspectos, né, funcionais e ver como isso se correlaciona. Vamos dar um exemplo aqui do indivíduo que tem um problema gástrico e apresenta, né, como um mecanismo de proteção, um enrolamento do corpo. Então ele apresentou uma alteração postural em função de um problema gástrico, tá? Mas assim, o que é de suma importância é deixar claro que na fisioterapia manual, o nosso foco não é a doença, e sim entender e tratar a disfunção que é a fonte causadora da doença. Então, a partir do momento que você compreende isso e consegue tratar dessa forma, você tem um resultado diferente. Um outro exemplo que eu poderia dar disso seria, por exemplo, um indivíduo que apresenta uma tendinite. Essa tendinite, na verdade, seria um quadro inflamatório secundário a uma disfunção que esse indivíduo apresentou. Ao se tratar, né, dentro da fisioterapia manual, essa disfunção, o quadro inflamatório melhora por consequência. Então a diferença está atrelada a isso. É por isso que o método, a terapia manual, ela consegue ser eficaz e dar resultados bem rápidos. Doutor, inclusive nós temos algumas imagens, né? E seria até interessante as pessoas entenderem essas técnicas manuais. Meu diretor, vamos colocar as imagens das técnicas manuais na tela do Estação Saúde. Vamos lá, as imagens. Essa imagem, inclusive, que nós estamos na tela, é uma das técnicas, inclusive, me parece que é o método Busquet, não é isso? Isso. Nos fala um pouco dessa técnica em si e dessa questão da lógica que nós falamos. O colega até falou uma questão de um problema gástrico. Enfim, explica aí pra gente. Essa técnica, na verdade, a gente está demonstrando a liberação do envoltório conjuntivo ao nível gástrico. Libera por algumas tensões. A gente não gosta de estar falando de patologia, até porque fisioterapeuta não trata doença, fisioterapeuta trata disfunção. Certo. Tá? Então a gente fala de tensões gástricas, alterações funcionais. Então essa técnica em particular, ela mostra a liberação desse envoltório ao nível gástrico. Então, quer dizer, para as pessoas entenderem melhor, pode haver uma tensão em um determinado órgão do aparelho digestivo e com essa técnica, essa tensão diminuir e de repente o problema, vamos dizer assim, contornar esse problema que está existindo. É isso? Mais ou menos é a lógica disso aí? Isso. Na verdade, uma palavra de um leigo, no caso, para as pessoas entenderem. Seria isso? Isso. Na verdade, o objetivo da técnica é a gente liberar essas tensões parasitárias que existem no organismo, a fim de que ele volte ao seu funcionamento mais próximo do ideal. Como um trabalho de um relojoeiro, de calibrar para que esse organismo ele nem acelere
nem reduza. Ele trabalhe no ritmo certo. Ok. Mais uma imagem, diretor. Vamos ver outra imagem. E, inclusive, não há limitações. Me parece, eu pensava também que existia uma faixa etária determinada para usar essa técnica manual. Mas eu estou vendo aí que, mesmo em caso de bebê, isso é possível também aplicar. Isso. A grande vantagem é porque a técnica ela não discrimina o indivíduo, ela não tem como foco tratar uma doença ou qualquer outro problema, e sim a disfunção. Ela parte do raciocínio, do funcionamento, da fisiologia e da anatomia do indivíduo. Então é possível tratar desde bebês até idosos. É a grande vantagem, por isso que eu falo, não tem contraindicação. Ok, vamos ver mais imagens. Essa questão já se trata de um adulto e parece uma região mais a nível de cabeça e pescoço. Uma técnica como essa ainda está é outro método ou ainda é o Busquete? Na verdade, assim, essa técnica pode abraçar diferentes métodos. Uhum. Essa técnica em particular é do material do Busquet e mostra o trabalho sobre o crânio, que na verdade a gente compreende a ideia da plástica craniana. Alguns métodos falam de mobilidade, né? Então há, de certo modo, essas diferenças. Mas em si, é a ideia de se trabalhar esse funcionamento, essa mecânica do crânio, para que tanto a circulação de fluidos, a absorção de líquido, o próprio retorno venoso seja restituído e, consequentemente, trazer mais saúde ao indivíduo. Eu vejo, inclusive, que esse tema é um tema bastante abrangente e eu queria ver se a gente devia dividir em várias partes, mas eu tenho uma curiosidade em relação a outra imagem. Vamos colocar mais uma imagem aí. A próxima. Olha só, segundo o meu câmera, eu queria até que o câmera viesse para cá, eu estou mais para o lado esquerdo, que é essa pessoa aqui, e outro para o lado direito. Você achou que eu estava mais ou menos assim, né? Uma pessoa totalmente... esse caso aí, por exemplo, seria uma escoliose? Ele percebeu que quando você faz uma filmagem, você percebe a posição do entrevistado e possivelmente ele vem notando que eu tenho um certo desvio. Nesse paciente, nessa pessoa aí do lado esquerdo, creio que seja exatamente uma pessoa do sexo feminino, esse caso aí é característico de uma escoliose? Isso. Aí a gente visualiza uma escoliose que possivelmente, né, eu não estou me guiando até pela questão da avaliação, mas pela imagem a gente consegue de certo modo evidenciar que seria uma escoliose por uma alteração ao nível hepático. É possível perceber que ela é uma jovem, possivelmente adolescente, que em função da sobrecarga hormonal dessa etapa de adolescência, há de certo modo uma saturação, entre aspas, da região hepática, e como mecanismo de proteção, o corpo ele se molda, criando uma abertura naquele nível. Então isso curva a coluna e torce o corpo num mecanismo de proteção. Então é uma forma que o corpo lê, exatamente, uma leitura inteligente. Então tentar entender e corrigir isso de forma forçosa seria simplesmente piorar uma situação. Eu entendi. Quer dizer que uma técnica, por exemplo, naquele caso, aquela imagem que nós vimos ali, uma técnica manual, tipo assim, é como se fosse uma defesa do corpo em relação ao que está acontecendo no fígado, se bem que até o câmera toca nesse ponto do câmera em relação a mim. Eu percebi, foi feito um exame recentemente em mim e deu, por exemplo, gordura a nível de fígado. Quer dizer, e até depois falar com o nutricionista sobre isso. Mas essa questão de tentar reduzir essa questão do consumo da gordura. E aí o organismo, por questão de proteger, ele vai se adaptando a tudo isso aí. Eu entendi que seria assim essa lógica, mas a técnica manual, por si só, ela coloca aquela pessoa na posição que deveria ficar? Sim, a gente busca permitir que o corpo tenha liberdade de se encontrar e de achar o seu alinhamento. Porque, na verdade, o corpo ele obedece 3 leis, que é de equilíbrio, conforto e gasto energético. Esse caso dessa imagem, volta à imagem anterior, meu caro diretor. Essa situação, por exemplo, mesmo com uma outra característica em relação à anterior, também poderia ser uma forma de proteção do corpo em relação a... Exatamente. É o que a gente... E me parece também que é uma pessoa, de certa forma, jovem, né? É o que grosseiramente se chama de postura antálgica, mas isso se dá num plano inconsciente. Por mais que a gente queira corrigir, o corpo ele tende a se posicionar como forma de proteção. Então é preciso liberar o corpo e dar a informação, dizer que esse corpo está livre para ficar alinhado com conforto.
A todos vocês, agradecer a todos os participantes na mesa. Estaremos de volta aqui na próxima semana com mais um programa Estação Saúde. Uma boa semana a todos.